Fala galera do grupo Futebol Maranhense, da página Futebol Maranhense, boa tarde para todos, uma excelente aí restante de semana. Bom, para falar sobre a treta, a conversa que eu tive com o Hans Nina ontem na Federação Maranhense de Futebol, e um dia antes eu fui lá e fui muito bem recebido pelo Márcio Biguá, que é diretor, vice-presidente jurídico da instituição. E ontem meio que acabei tendo um desencontro que virou encontro, né? Entre eu e o Hans. A secretária, por um erro, disse que ele queria falar comigo. E lá ele disse que ela que tinha dito que queria eu falar com ele. E na verdade ninguém queria falar com ninguém, mas rolou a conversa. Eu fui dar entrada lá na documentação, um documento que o Márcio Biguá me orientou a fazer. Como todos sabem, eu procurei também um outro advogado para saber como lidar com a situação que, para quem não sabe, o meu canal transmitiu uma partida entre Sampaio e Moto Sampaio pelo Campeonato Estadual, onde 10 mil pessoas acompanharam a transmissão, que foi um sucesso, verdadeiro sucesso, mas a Maicujo, né, detentora dos direitos cedidos pela Federação Maranhense, ou vendidos ou dados, isso não importa, eles sustentam que existe um contrato, que a federação fez um contrato. O advogado já me disse que existe o contrato. O Hans, nessa discussão, disse também que existe o contrato. Beleza, não foi me mostrado o contrato, não foi mostrado para ninguém. E justamente nisso eles se sustentam, né, nessa questão porque a federação é privada, não devo satisfação para torcedor nenhum, não devo satisfação para clube nenhum, para ninguém. É algo que vem da FIFA, né? Então a federação vai levando. Eu penso diferente, acho que a federação deveria ter uma aproximação maior com os torcedores e ter uma transparência melhor para com quem compra o produto dela, que é os torcedores, né? Sem torcedor não há futebol, isso é até fajuto de se falar. Mas enfim, voltando ao tema, e só para finalizar, me deixou entender que os torcedores, putz, pouco importa para a federação, tanto faz torcedor ir para o jogo ou não, participar ou não. Sendo que eu penso diferente, como repito, acho que deveria existir sim uma legislação que obrigasse a federação a ser mais transparente, mostrar seus contratos, mostrar sua contabilidade, até para todos ficarem cientes. Mas isso não acontece atualmente, não é a realidade. Ponto final. Beleza, não temos o que fazer. Voltando à discussão com o Hans. Bom, começamos de uma forma muito amigável, tranquila. Não somos amigos, mas eu creio também que eu não sou inimigo, até porque eu mal conheço o Hans. Pessoalmente, eu mal conheço o Hans. Não tenho o que falar, não tenho o que dizer de Hans como pessoa e como dirigente de futebol. Fiz muitas críticas quando ele foi presidente do Motoclube, críticas fortes, mas nenhuma ofensa pessoal, jamais, nem acusação também. E no final, quando ele conseguiu o êxito, campeão maranhense, subiu com moto, eu fui, reconheci no final do ano e fiz vídeos na TV, fiz vídeos pro meu canal no YouTube, nas redes sociais, reconhecendo o sucesso dele e que ele era um dos melhores presidentes da história do motoclube. Ponto. Se ele não viu, se ele viu só as críticas e não viu os elogios depois, só lamento, não posso fazer nada. E fiz críticas recentes na FMF quando eu disse também que eu fiquei decepcionado porque eu achava que com Hans, que tem um curso de gestão no futebol, então eu achava que ia ser muito melhor e no entanto ainda não vi nada assim de realmente uma grande mudança, mas ainda há tempo para que essas mudanças aconteçam. Bom, enfim, ele talvez tenha assim uma mágoa ou raiva, sei lá, porque eu critico, mas ele também não acompanha os elogios, típico de quem não acompanha meu trabalho, típico daquela pessoa que ouve falar, eu ouvi falar que tu disse isso, né? E muitos torcedores também são assim, eles ouvem falar algo e vem lá e me encher meu saco e aí eu também me defendo, porque estamos num país livre e eu não tenho medo de federação, de clube, de ninguém. Estamos num país democrático, eu tenho os mesmos direitos que todos têm e a gente tem que saber, tem que ser consciente disso.
Mas, enfim, é típico de quem não acompanha o trabalho. Se não acompanha, não posso fazer nada. O nosso trabalho é aí 10 anos, esse ano eu estou fazendo 10 anos na mídia maranhense, então muito feliz. O trabalho está evoluindo o tempo todo. Já recebi muitas e muitas críticas, vivo recebendo algumas ainda, mas convivo com elas. E quando a crítica é construtiva, eu melhoro, eu evoluo, eu cresço em cima das críticas. E assim tem sido a minha vida até o final. Mas voltando à discussão em si, no conteúdo da discussão. O que basicamente o que aconteceu foram algumas contestações do Hans. Ele ficou fazendo um joguinho, uma espécie de joguinho que eu achei assim absolutamente desnecessário. Mas ficou fazendo um joguinho querendo tipo armar uma arapuca para me cair e tal. Até teve um momento que foi engraçado quando ele falou, porque a palavra mais usada nessa discussão foi sujeira, que foi de um comentário que eu fiz no Facebook, que como se eu estivesse insinuando que no contrato entre a Maicuja e a Federação Maranhense existisse alguma sujeira. E ele ficou tocando muito nesse ponto. Inclusive se vitimizou bastante. Ah, mas tu tá atingindo a honra das pessoas, a minha, me destruindo com a minha vida. Dramatizou mesmo, vitimizou total. Quando eu achei também outra coisa desnecessária, porque nós sabemos que a crítica, quando é levada à Federação Maranhense de Futebol, nós fazemos uma crítica à instituição. A gente não escolhe um nome. Ah, mas o Hans é isso. Ah, mas o Antônio Américo é aquilo. Ah, mas claro que a responsabilidade maior por ser presidente, quando você faz uma crítica à Federação Maranhense de Futebol, obviamente que quem sofre mais com isso é o Antônio Américo, que é o presidente da instituição. Mas nada pessoal, eu nem conheço o Antônio Américo, inclusive das vezes que eu encontrei ele foi sempre muito educado comigo, muito gentil. A última vez que eu encontrei com ele foi lá no Nilzinho Santos, quando havia jogos lá no Nilzinho Santos. Sempre nos tratou muito bem, de forma mesmo cortês. Então a mesma coisa o Hans, sempre o tratei com respeito, com educação. Todos da Federação Maranhense eu sempre tratei com respeito e educação. Todos, não tem um que diga que eu fui mal educado, que fui ignorante. Agora, críticas é o meu papel, o meu trabalho, faço parte da mídia maranhense. Se eu ser alienado à federação, a algum clube, ao presidente de clube ou à comissão de arbitragem, aí pô, é melhor eu largar essa profissão de mão. Eu não posso ser alienado a ninguém, eu tenho que ter meu posicionamento e tem que ser respeitado meu posicionamento, porque eu sou uma pessoa importante na mídia. Alguns gostem ou não, queiram ou não acompanhar meu trabalho, mas eu faço meu trabalho. E eu respeito a importância de cada um. Eu levo conteúdo para os torcedores do mundo inteiro, do Brasil, fora do Brasil. Tem TV que pede minhas imagens, tanto daqui do Maranhão como fora do estado. Então eu faço um trabalho extremamente profissional que evoluiu com as críticas. Isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, e eu fui tentando fazer o melhor. Então, eu acho que as críticas são absolutamente normais e, não, e nunca vocês vão ver aqui críticas injustas da minha parte com a federação. As críticas são justas, eu critico de forma pontual. Se existe algo errado, eu vou lá e falo, eu vou lá e critico. Às vezes nós pegamos pesado, tipo falar FMF lixo, é uma coisa forte para quem ouve. Imagina o cara chegar e dizer assim, Juari, você é um lixo. Ou o seu canal Total Esportes é um lixo. Eu sei que isso dói e é ruim. Mas eu tenho que, pô, se esse cara tá achando ruim, das duas uma. Ou ele não gosta de mim, que se lasque pra lá, ou então ele tem razão em alguma coisa não está boa e eu vou tentar melhorar em cima disso. Mas voltando à discussão, porque senão eu vou ficar roteando e falando várias coisas. E ele ficou nesse joguinho e tal, e nenhum desses deslizes assim que eu posso considerar, ele falou, ele, na verdade ele nem deixou concluir, ele falou, ah, mas tu faria um contrato sujo com a federação? E eu disse, sim, talvez, de repente. Mas aí, mas vê como é as coisas e tal, logo me pré-julgando como se eu fosse corrupto, né? Como se eu aceitasse qualquer tipo de coisa suja. Mas na verdade ele não deixou eu concluir, não deixou eu molhar o bico. E o que eu queria dizer é que às vezes a gente faz um contrato, que já aconteceu comigo, já fiz trabalhos que eu fiz com a melhor das intenções e na verdade durante o trabalho eu descobri que tinha sujeiras. Que nem sempre vem da nossa parte, isso pode acontecer. Isso não vem de um lado só, de um lado específico, pode vir de qualquer lado. Então, o que aconteceu foi isso, o que eu quis dizer foi isso.
Pô, eu posso fazer um contrato com a FMF que venha a pintar sujeira de alguém, de alguma pessoa, como por exemplo, nesse contrato na Maicujo, os caras que estão trabalhando hoje, que eu gosto, que eu conheço, Gil Porto, um excelente profissional, França Melo, tem um narrador lá que eu não conhecia, até me esqueci, Claubert, acho que é Claubert, uma coisa assim, que eu gosto das transmissões e tal, achei bacana, não tem interatividade, mas é bacana. Esses profissionais, o Porto e o França, vieram me procurar para perguntar sobre um equipamento e tal, para fazer transmissão. Eles, assim, me negaram ou me omitiram, né? O que de fato era para que era, né? E depois eu fui descobrir, mas tudo bem, isso faz parte, faz parte. Então acontece, esses tipos de coisas acontecem. Agora voltando à discussão, outro ponto bacana que me deixou assim meio pensativo, inclusive eu publiquei no meu Facebook, foi em relação às torcidas, porque o Hans me deixou entender nessa discussão que os torcedores pouco importa, né, cara? Que o torcedor não fazem diferença nenhuma, eles indo ou não ao estádio. A FMF é como se fosse assim, um Detran. Ela tem aquela questão de impostos, de cobrança, e ali é isso. Ela basicamente ela não tenta agradar ninguém, ela não é obrigada a agradar ninguém. Então deixou a entender isso. Eu acho diferente, penso diferente, acho que a federação deveria se aproximar muito mais dos torcedores, porque o torcedor é a peça mais importante e fundamental para o espetáculo chamado futebol. E enfim, aí ficou aquela coisa, ele com aquele joguinho e tal, e no final ele levantou meio que querendo deixar assim eu falando sozinho e foi embora. E no final disse que nunca fecharia um contrato com o nosso canal Total Esportes. E eu respondi também, eu também respondi do mesmo nível dele, né? E ficou aquela coisa assim, aquele clima pesado lá na Federação Maranhense de Futebol. Mas tudo bem, eu fiz a minha parte, entreguei o documento que foi pedido pelo Márcio Biguá, inclusive conversei com ele agora há pouco, falei sobre o que aconteceu lá com o Hans. Obviamente o Hans não vai com a minha cara, não gosta da minha pessoa, não vou dizer do trabalho porque ele não acompanha meu trabalho. Ele tem todo o direito disso. E eu quero dizer que eu não tenho nada contra nem o Hans e nem contra nenhuma pessoa da Federação Maranhense. Mas que quando for necessário, com críticas embasadas, críticas realistas, verdadeiras, eu farei a Federação Maranhense de Futebol, porque ela é quem promove o nosso futebol, e se tiver alguma coisa errada, eu vou criticar, porque esse é meu papel, de fazer críticas, de fazer elogios, de comentar o que é certo e o que é errado. Essa história de que na imprensa, imparcialidade, parcialidade, essas frescuras todas, isso para mim não existe. Eu vou falar o que eu penso, vai ter pessoas que não gostam e pessoas que vão concordar comigo, e é assim que é. Ninguém é unânime, ninguém é 100% correto. E o canal vai continuar existindo, mesmo que tentem de alguma forma prejudicar. Eu espero que não haja nenhum tipo de perseguição da federação em relação ao meu trabalho e ao meu canal, porque senão aí já vai virar uma coisa complicada, eu vou ter que procurar de fato me defender, mas acredito que isso não vai acontecer e vai continuar tudo numa boa. O canal vai continuar, vai fazendo seu papel de levar para o torcedor maranhense o conteúdo do futebol maranhense, que esse que é o nosso papel, e vai existir críticas sim, se merecer a Federação Maranhense, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu sou livre, sou independente e posso fazer as críticas a quem eu achar que merece. E quem quiser me criticar, que também fique à vontade, pode falar o que quiser. Se tiver alguma coisa errada que você não gosta do nosso trabalho, você não sabe quão importante é a sua crítica, porque a partir do momento que você coloca lá as nossas falhas, a gente vai aprendendo e vai evoluindo dentro do trabalho, tá bom? Obrigado aí aos administradores do Grupo Futebol Maranhense, forte abraço para todos. Domingo tem Sampaio Moto, curta lá o nosso canal Total Esportes, youtube.com/Total Esportes, se inscreva, lá tem o melhor conteúdo do futebol maranhense. Duvido que você encontre em outro lugar o conteúdo tão bom quanto o que você vai encontrar no canal Total Esporte, esporte amador, todas as modalidades esportivas e a cobertura mais que especial do nosso futebol profissional, porque
o Total Esportes é um canal absolutamente imparcial e Sampaio, Maranhão, Moto e as demais 5 equipes, inclusive as equipes da Série B, têm a mesma importância e o mesmo espaço, claro, guardada as devidas circunstâncias no nosso canal, tá bom? Valeu, bom resto de semana para todos. Vou para o Piauí neste final de semana, mas o canal Total Esportes estará cobrindo o jogo do Sampaio e Moto pela Copa do Nordeste. Estarei fazendo a cobertura lá da final da Copa Norte lá do Piauí, né? A final que tem um time maranhense que está vestindo roupa de equipe piauiense. É o Sampaio de Araioses, do meu amigo Ezequiel, forte abraço para ele. Estará vestindo a camisa do Parnaíba, lá do Piauí, e disputando a final da Copa Norte. E estaremos acompanhando tudo. E que vocês quiserem acompanhar, vejam tudo aí no nosso canal, tá bom? Porque o povo de lá do Piauí valoriza o nosso trabalho aqui no Maranhão e algumas pessoas daqui não valorizam. Mas acontece, com o tempo eles vão dar o braço a torcer, tá bom? Tchau, valeu, forte abraço para todos.